Querido, abra sua Bíblia em 2º livro dos Reis. 2º livro dos Reis, capítulo 2. Eu quero pensar nessa noite com você sobre o tema O milagre está no redemoinho. Você já se imaginou dentro de um furacão, dentro de uma tempestade, de um redemoinho? 2º livro dos Reis, capítulo 2, um verso apenas. Enquanto eu estava pensando essa mensagem, eu estava lembrando o Luciano, Lili, Letícia e Josué pegaram um furacão na América, né? Disse que Lili não chegava nem perto da janela e Josuca lá, numa festa danada, porque o prédio estava balançando. Imagina só o caos que deve ser, né, você passar por um momento desse. E eu quero, olhe para o seu texto, versículo 11, do 2º livro dos Reis, no capítulo 2, um texto muito conhecido, de uma história muito conhecida, e diz assim: de repente, enquanto caminhavam e conversavam, apareceu uma carruagem de fogo, puxada por cavalos de fogo, que os separou. E Elias subiu aos céus em um redemoinho. Eu vou repetir, irmãos, porque talvez você que é mais novo na fé nunca tenha lido esse texto e pode pensar, mas como é que é esse negócio aqui? Aqui vai falar, esse texto fala do momento em que o profeta Elias ele foi transladado para o céu, ele não experimentou a morte. E aí o verso 11 novamente diz: de repente, enquanto caminhavam, e aqui caminhavam era Eliseu e Elias, o profeta Eliseu, que aí era, né, o auxiliar, o discípulo de Elias. Então estavam os dois caminhando juntos, e diz o texto que de repente, enquanto eles estavam caminhando e conversando, apareceu uma carruagem de fogo, puxada por cavalos de fogo, que separou Elias e Eliseu. E Elias subiu aos céus em um redemoinho. Ponto. E que o Senhor nosso Deus abençoe as nossas vidas sempre que lemos as Sagradas Escrituras. Só um lembrete de escola bíblica dominical, né? Algumas pessoas erroneamente dizem que Elias subiu ao céu numa carruagem de fogo. Não é isso que a Bíblia diz. Ainda que algumas pessoas dizem isso, não é isso que a Bíblia diz. Diz que a carruagem de fogo separou Elias e Eliseu, mas que Elias subiu num redemoinho e não numa carruagem de fogo. Eu sei que você sabia disso, mas de vez em quando a gente se depara com alguém, um TikTok, um Instagram, uma mensagem, alguém fala, porque o Elias subiu numa carruagem de fogo. Não, a Bíblia não diz isso. Enfim, essa é uma das histórias bíblicas mais impressionantes que trata do final da vida terrena do profeta Elias, quando ele é levado vivo para o céu. Elias, um ser humano fiel, filho de Deus, que não conheceu a morte. Isso já aconteceu com um dos seus antepassados, chamado Enoque. Você vê isso lá em Gênesis capítulo 5, verso 24, que um outro homem também experimentou esse mover de Deus de não experimentar a morte, perdoe-me a redundância. Mas após uma vida longa e cheia de grandes desafios, o profeta Elias, diz o texto que ele seguia conversando e andando com o seu sucessor, Eliseu, sucessor esse que um dia pediu a Elias que ele pudesse dar a ele a porção dobrada do Espírito que estava sobre ele. Eliseu pediu para Elias,
profeta, eu queria que quando o senhor partisse, que o senhor me abençoasse com a porção dobrada do Espírito que há no Senhor. E Elias disse para ele, olha, se você estiver comigo, quando eu partir, eu vou te abençoar com a porção dobrada do meu Espírito. E a Bíblia diz que estavam os dois juntos, Elias e Eliseu. E eis que de repente surge um carro de fogo, puxado por cavalos de fogo, que os separou. E Elias então foi levado ao céu, diz a Bíblia, por um redemoinho. E Eliseu nunca mais viu Elias. Se você continuar lendo o texto, você vai aprender ou lembrar que 50 homens, filhos dos profetas, em dúvida e contra a vontade de Eliseu, eles ficaram procurando o corpo de Elias por 3 dias nos montes, nos vales, e nada encontraram, porque pensaram ele, olha, foi um furacão que passou aqui, foi um tufão que passou aqui, e levou, pegou ele, jogou o corpo dele, deve estar por aí o corpo dele, ficaram procurando, 50 homens procuraram ele por 3 dias. Só que a Bíblia relata que séculos depois, Pedro, Tiago e João, junto com Jesus, viram Elias e Moisés na ocasião da transfiguração de Jesus. A ponto do Pedro dizer, Senhor, como é bom nós estarmos aqui. Lá em Mateus 17:4, tem a aparição de Elias lá no Monte da Transfiguração, junto com Moisés e Jesus. O modo triunfal pelo qual Elias foi elevado ao céu nos incentiva a não temermos a morte, porque a glória celestial nos espera. E quando o Filho de Deus está conosco no mundo, Ele nos garante isso e nos garantiu Jesus quando aqui estava, lá quando seu amigo Lázaro morreu, houve uma palavra de Jesus nos garantindo, lá em João 11:24, dizendo, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá, e quem vive e crê em mim, nunca morrerá. Sim, então Deus, Ele nos prometeu que nós não ficaremos na morte, mas Ele nos ressuscitará e nos levará para o novo céu e a nova terra, foi isso que o Senhor nos prometeu. Mas Elias, ele foi levado vivo para o céu. Deus, Ele nos levará ao céu junto a si, e diz a Bíblia que todos os que creem em seu Filho amado Jesus, também estarão ali com o Senhor. Mas esse texto que lemos, ele nos impressiona pelos seguintes fatos. Primeiro diz que levado aos céus, e aqui é algo muito bom. Quem é que não quer ser levado ao céu? Quem é que não quer morar com Deus? Quem é que não quer viver a eternidade, na presença de Deus? Bênção de Deus, aqui essa parte do texto é maravilhosa. Mas aí vem a segunda parte dizendo que ele foi levado ao céu num redemoinho, aí o negócio já não é bom. Porque redemoinho é aquele movimento rápido e espiral causado pelo cruzamento das ondas e vento contrários. Redemoinho chega a ser definido nos dicionários de língua portuguesa como uma tempestade de vento em forma espiral. Então é estranho que Deus tenha usado um elemento natural tão violento para levar Elias ao céu, mas foi isso que aconteceu. Deus, Ele levou Elias num redemoinho, e Ele usou uma tempestade de ventos fortes, vento rápido e vento em espiral, e obviamente sem nenhum dano, sem nenhuma sequela para Elias, e é óbvio que nós cremos nisso. Eu creio que ele chegou lá no céu, não chegou tonto, não chegou com zumbido no ouvido, não chegou com pavor. Eu creio que ele tinha absoluta certeza que naquele momento ele estava vivendo algo sobrenatural, porque Deus é tremendo. Deus faz coisas que a gente não consegue compreender. Aquilo que é perigoso, aquilo que parece destrutivo,
Aquilo que parece ser algo que a gente não tem controle, isso é domado por Deus, é subjugado, é dominado por Ele. Então eu fiquei pensando nisso e reparei que os redemoinhos, eles representam tempos de tensão em nossas vidas. Mas que o Senhor, nosso Deus, Todo-Poderoso, Ele usa para fazer subir o nosso nível espiritual. Redemoinhos são isso, uma composição de força oposta. É uma composição de ventos contrários que se chocam. Um redemoinho é um ponto de tensão. E Elias subiu ao céu na tensão, em meio a forças contrárias. Ei, se você está passando por um período de tensão em sua vida, se você se vê envolvido por uma tempestade de ventos contrários, ouça, Deus domina as tempestades. Deus domina os redemoinhos. Deus domina os furacões. Deus aplaca a fúria dos ventos fortes. Deus abranda o poder destrutivo do mal, porque Ele mesmo é o Deus Criador e Todo-Poderoso que está aqui nessa noite contemplando a sua luta. Está tenso por alguma coisa? Confie em Deus, que Ele pode usar redemoinhos para fazer você subir mais alto. Mas há algumas verdades que eu quero trazer para você nessa noite. Primeiro, a voz de Deus no meio do redemoinho. A voz de Deus no meio do redemoinho. Porque, irmãos, Deus fala no meio das tempestades. Deus fala no meio das crises. Deus fala no caos. E nós vemos esta lição porque não apenas neste caso específico de Elias, mas quando nós lembramos da história de Jó, lá no final do seu livro, no capítulo 38, verso 1, ele diz: então o Senhor respondeu a Jó do meio de uma tempestade. Redemoinho, essa forma de tempestade, tempestade de ondas de vento contrário que se chocam. E Deus fala em meio à tormenta. A voz de Deus, a Bíblia diz que troveja maravilhosamente. É a voz como som de trombeta, que nós lemos lá em Apocalipse capítulo 1, verso 4. Irmãos, diz a Bíblia que nem o tornado mais violento abafa a voz do El Shaddai, a voz do Todo-Poderoso. É só você lembrar de Jó. Jó que atravessava um período de grande tensão, de grande redemoinho, de grande tempestade, de um furacão que passava pela sua vida de maneira violenta. Sua vida estava agitada, mas o que Deus fez com o seu servo? Deus usou a tensão para falar com ele. Só para você lembrar alguns redemoinhos, algumas tempestades na vida de Jó. Primeiro, o abalo na saúde de Jó. Jó sofre uma das provações terríveis. Ele foi acometido de uma doença grave, que diz a Bíblia que lhe causava graves feridas por todo o seu corpo, da cabeça aos pés. Ele sentia tanta coceira nas suas feridas, que ele se coçava com um caco de telha. Além disso, ele passou tempestade no seu casamento. A esposa de Jó passou a ser reconhecida como infiel e ambiciosa. Isso porque ela sugeriu que Jó renunciasse ao Senhor por não suportar o sofrimento. Ao ponto dela dizer: olha, amaldiçoa o seu Deus e morre. Jó perdeu em um só dia 10 filhos. 10 filhos morreram. Que tempestade terrível. Além disso, dúvida em relação à sua reputação. Chegaram alguns amigos para visitar Jó, sabendo que ele estava doente, que tinha perdido 10 filhos, que tinha perdido seus bens, e devido a tanto sofrimento e tantas perdas, seus amigos não só não lhe proporcionaram o devido apoio, como duvidaram de sua reputação. Diz: olha, Jó, você deve estar com algum pecado escondido aí, meu irmão. Isso é culpa tua.
Se não bastasse isso, Jó tomou uma bronca de Deus. Jó ele estava cansado dos julgamentos e das injustiças cometidas contra o seu ser. Era um homem íntegro, mas estava em sofrimento. Passou então a questionar e a dizer que Deus não lhe entregava o que ele tinha de direito. E Deus então dá uma baita bronca em Jó, está lá no capítulo 38, depois você lê Deus dando um sacode em Jó. Ei, meu irmão, quantas vezes a tensão, quantas vezes o problema, quantas vezes a dificuldade que surgiu não nos permite ouvir Deus, não nos permite escutar o maravilhoso som da sua voz no meio do redemoinho. Mas, meu irmão, minha irmã, Deus falou a Jó no meio da tempestade e Deus quer falar com você no meio dessa luta. E é completamente possível que Deus esteja falando com você hoje no redemoinho, na tensão que você está vivendo. E uma palavra que Ele traz para você agora é: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Essa é a primeira verdade que eu aprendo. Mas eu aprendo aqui uma segunda verdade. Primeiro, o que Deus fala no meio do redemoinho. Segundo, há uma manifestação do próprio Deus no meio do redemoinho. Agora não é mais só a voz. Deus se manifesta no meio dos furacões, das tempestades, dos redemoinhos. No livro do profeta Zacarias, a Bíblia diz: o Senhor tocará a trombeta e marchará em meio às tempestades do sul. E outra vez verão o amor e o poder de Deus. Lá em outra versão diz: o Senhor Deus fará soar a trombeta e irá com os redemoinhos do sul. Então esse texto está dizendo que Deus não só fala com você no meio das lutas, não só fala com você no meio das tempestades, no meio das dificuldades, no meio do redemoinho, mas Ele está com você no meio da luta. É como aconteceu com Daniel. Por não se dobrar diante do pecado, foi jogado em uma cova com leões. E lá ele pôde experimentar Deus com ele, fazendo com que os leões naquele dia ficassem sem comer. É como aconteceu com Sadraque, Mesaque e Abdenego, que lançados na fornalha, ali quando olharam aqueles 3 homens jogados na fornalha, diz a Bíblia que todas as pessoas, inclusive o rei, ao olhar para a fornalha, não tinha mais 3 homens, mas tinha 4, porque o próprio Jesus estava com eles naquele lugar. Amados, a Bíblia está mostrando que o Senhor ele pode se manifestar no redemoinho. O profeta Zacarias falou que o Senhor marchará, caminhará, lutará conosco no meio das tempestades. O Rei soberano, Ele marchará em meio às tempestades. Por isso, escute uma coisa, meu irmão. O caos é a matéria-prima para Deus criar beleza. Entenda isso. Lembra de como a Bíblia conta a história da criação? Diz a Bíblia que a terra era um caos. A terra estava sem forma e vazia. Diz a Bíblia que, no entanto, Deus criou a luz, criou os mares, criou a terra seca, criou as plantas, os peixes, os animais, o homem e a mulher no meio do caos. Ei, o caos é a obra-prima para Deus transformar algo em beleza. E a verdade é essa. Na tempestade violenta, na tensão mais forte, Deus mostra a sua majestade marchando, manifestando a sua presença no nosso meio. Meu irmão, minha irmã, no redemoinho, Deus levou Elias ao céu. Na tempestade, Deus falou a Jó e transformou tragédia
em bênçãos. E o Deus de ontem é o mesmo de hoje. E Ele pode fazer isso na sua vida. Terceira verdade que eu aprendo: que Deus fala no meio das tempestades, fala no meio do redemoinho, que Deus se manifesta no meio do redemoinho e que o Senhor nos quebranta no meio do redemoinho. É na tensão, é no meio da tensão que descobrimos as nossas fraquezas e a nossa incapacidade. É no meio da tensão, da tempestade, da luta, do redemoinho, dos momentos difíceis da vida. São no momento de dor, no momento de lágrima, que aprendemos a confiar melhor em Deus e saber que Ele continua cuidando de tudo. Quando Jó experimentou o forte redemoinho em sua vida, ele pôde conhecer melhor Deus, e ele mesmo disse: Senhor, os meus ouvidos já tinham ouvido ao teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Ei, os olhos de Jó só contemplaram Deus quando Jó estava no meio da tempestade. A tempestade, a luta, o redemoinho é uma oportunidade para você experimentar, conhecer melhor Deus intimamente. Jó está dizendo: somente agora eu conheço o Senhor de verdade. Antes eu só conhecia de ouvir falar. Antes era o Deus de Jacó, o Deus de Isaac, o Deus de Abraão. Mas hoje nós podemos dizer: é meu Deus, é o meu Senhor. No livro de Jó nós lemos que ele respondeu ao Senhor: sei que pode fazer todas as coisas, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Deus, mostrando a sua bondade e misericórdia em meio à tempestade, Jó então, vendo isso, disse isso quebrantado diante de Deus. Também é muito interessante ler o que Jó declarou em seguida, lá no 42, verso 6, que diz: menosprezo a mim mesmo e me arrependo no pó e na cinza. Jó está dizendo: eu me arrependo do meu orgulho e me cubro de terra e de cinza para mostrar a minha tristeza, reconhecer a minha pequenez diante dos grandes planos de Deus, ainda quando eu não entendo. Veja o que o redemoinho faz quando Deus o permite na vida de alguém que o serve. E essa experiência, ela quebranta o coração. Essa experiência esmaga o orgulho. E essa experiência deixa a pessoa completamente entregue e dependente em Deus. Por isso, meu amado irmão, meu querido amigo, talvez você esteja vivendo em uma situação muito complexa, difícil, que você já nominou de uma grande tempestade. Mas nessa noite o Senhor lhe trouxe aqui para você ouvir que Deus se manifesta no meio do redemoinho, que há milagres no meio da tempestade, há milagres no meio das lutas, há milagre no meio do caos. E eu concluo dizendo que há vários tipos de redemoinho ou tensão na vida. Falta de dinheiro, falta de companheirismo, problemas familiares, desavenças, perseguições, enfermidades. Poderíamos enumerar tantas outras. Mas é nesse momento, no momento de redemoinhos na vida, que nós podemos subir às alturas como Elias. Afinal, quando temos Deus em nossa vida, quando vivemos uma vida de integridade, quando experimentamos Deus através do seu Filho, Jesus Cristo, nós então podemos experimentar também o milagre no meio do redemoinho, ouvindo Deus, vendo a manifestação de Deus, e que nos leva a nos quebrantarmos diante de Deus. E nosso orgulho, a fim de
conhecermos mais a respeito de Deus e de sermos dependentes dele, eu convido você nessa noite a pensar sobre como está o seu relacionamento com Deus. Porque é importante a gente sublinhar que Elias só experimentou tudo isso porque Elias tinha uma intimidade com o Senhor. Elias só pôde ouvir a voz de Deus. Elias só pôde ter a presença de Deus no meio do redemoinho, porque Elias tinha uma vida de quebrantamento, uma vida de intimidade, uma vida de renúncia. Elias foi um dos maiores profetas que existiu. Por isso é possível que você esteja passando por uma tempestade. E é possível Deus também realizar um milagre na sua vida através dessa tempestade. Mas para que isso aconteça, entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais Ele fará. Eu quero orar por você e eu queria convidar você a fechar os seus olhos, baixar sua cabeça. Eu queria convidar o Ministério de Louvor que estivesse aqui novamente com a gente. Eu queria convidar você a orar nesse momento e pensar sobre todas as tempestades que você está vivendo. Todo redemoinho que aconteceu na sua vida nesses últimos dias, meses ou ano. Pense sobre isso. Pense sobre toda a dificuldade que você está passando, ou alguém que você ama está passando. Talvez essa tempestade não foi provocada por Deus. Talvez essa tempestade foi provocada por você mesmo. Talvez essa tempestade é consequência das suas ações. Mas nessa noite, Deus quer, ainda que seja consequência das suas ações, Deus quer falar com você no meio dessa tempestade. Ainda que essa tempestade seja algo que foi você que provocou, Deus quer caminhar com você junto nessa tempestade. Ainda que culpa sua, Deus, Ele espera que você se quebrante, para que você experimente o milagre dele. Eu vou orar por você, pedindo ao Senhor que você entenda isso, para que você viva o milagre do Senhor no meio do redemoinho. Senhor, aqui nessa noite eu tenho absoluta certeza que nós temos muitas pessoas que estão vivendo tempestades furiosas. Pai, gente que está passando uma tempestade na família, no casamento, com os filhos. Tempestade, Senhor Deus, profissional. Tempestade, Senhor Deus, talvez na sua saúde. Pai, mas nessa noite, nós ouvindo a Tua voz, nós temos absoluta certeza, Pai, que o Senhor fala conosco no meio dessa tempestade. E que o Senhor está falando ao coração, Senhor Deus, dessas pessoas que estão nessa tempestade, nessa noite aqui. Lembrando-os, Senhor Deus, que o Senhor está caminhando junto com eles e que é o Senhor que vai lutar por nós. Mas que o Senhor espera de cada um de nós que nós reconheçamos a nossa pequenez e principalmente reconheçamos a soberania de Deus através de Jesus Cristo como nosso Senhor e nosso Salvador. Porque não há, Senhor Deus, como aqui a Késia disse em uma de suas ministrações, que a porta do coração só tem uma maçaneta, está pelo lado de dentro. E o Senhor diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Pai, para que experimentamos o milagre
no meio do redemoinho, precisamos entregar a nossa vida ao Senhor Jesus. Precisamos abrir a porta do nosso coração e dizer: Senhor, entra, Senhor. Faz morada, Senhor. Toma conta, Senhor. Limpa, Senhor. Tira tudo que atrapalha a minha comunhão contigo, Senhor. Entra em cada quarto, Senhor Deus, cada cômodo do meu coração, aquele quartinho da bagunça, Senhor, pode revirar ali, arrancar tudo, Senhor Deus, porque eu quero ter um novo momento, uma nova história, Senhor Deus. Eu quero experimentar o Senhor no meio do redemoinho. Eu quero experimentar o teu mover, Senhor Deus, a tua misericórdia. E poder, Senhor Deus, com muito louvor, cantar, Senhor Deus, mesmo na adversidade. Porque mesmo se o vento contrário estiver me levando, mesmo se a tempestade estiver sacudindo o meu barco, mesmo que o vento, o furacão estiver me tirando do chão, eu vou cantar e adorar, porque eu sei que é um movimento de Deus, para eu experimentar um milagre e eu subir nesse mover espiritual do Senhor para o outro nível. Nós cremos nisso, Senhor. Então, Pai, acalme corações nessa noite. Fala, Senhor Deus, a corações nessa noite. Responda a orações nessa noite, Senhor Deus, e opere milagres nessa noite, para a honra e glória do teu santo nome. Assim nós oramos, na certeza que o Senhor está aqui nesse lugar, recebendo cada oração, no nome de Jesus. Amém.